Boa tarde, galera. Tá no ar mais uma edição do programa EcoSport. Eu sou o David Melo Colchão. Eu sou o Thiago Melo, irmão do Colchão. E estamos aqui para ecoar o esporte regional através do YouTube. E hoje temos mais um convidado especial, né, Thiagão? Um atleta que está representando aí a APA Food Tropical Sorvetes, Ótica Estilo, na Copa Sabor aqui. E é nosso convidado aqui para bater um papo com a gente. Faça as honras da casa ao nosso convidado, Thiago. Tá aí nosso atleta, o Jefferson. Tem muita história para contar aí, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, espero corresponder à alturas aí às perguntas. Aí, com certeza. Obrigado, Gé, também. Tiagão, entrar um pouquinho aqui no esporte profissional. Nós tivemos um resultado histórico aí, numa modalidade que a gente fala pouco, que é o tênis. E a dupla brasileira mista, Luísa Stephanie e Rafael Matos, foram campeões aí do Australia Open. Depois do Guga, vivemos uma lacuna aí, né, de ídolo no tênis. E essa semana aí tivemos essa notícia, esse título aí para os atletas brasileiros, né, Thiago? Jaras que tem uma história no tênis, né? Temos ótimos professores de tênis aqui, Chupanga, Miguel, entre outros, perdoa se eu esqueci. E aí o tênis brasileiro de novo no topo, dessa vez na dupla, Thiagão. Quero parabenizar aí essa dupla aí, que venha ter mais êxito aí, porque o Brasil é igual a Fórmula 1, né? Depois do Senna, veio o Rubinho, que era um excelente piloto, mas na frente dele tinha um tal de Schumacher, né? Não deixaram ele atrapalhou voar. ele, né? Eu tenho dó do Rubinho porque o cara é bom pra caramba, ganhou muito dinheiro, ficou rico, e tem fama de ser lerdo, só porque ficou em segundo. Acabou de ser campeão da Stock Car agora, recentemente também. Então, e no tênis tem essa questão aí, que pós-Google nem se ouve falar mais. Viveu uma lacuna. Que essa dupla aí venha nos salvar aí no tênis também. E logo após vem falando um pouquinho aqui de Daniel Alves, né, Thiago? Duas notícias tristes, depois tem mais uma também. Mais um atleta brasileiro aí sofrendo na justiça do mundo por assédio, seja ele moral, sexual. E o Daniel Alves aí vai passar um perrengue, tá difícil pro lado dele. Eu não consigo nem comentar direito uma situação dessa. Um cara que eu entendo ele como muito inteligente, um cara que tem tudo na vida, tudo que ele queria talvez ele possa ter, né, Jé? Sim, sim. E passar por uma situação dessa. Dá tua opinião aí, que você que já andou em muito lugar aí com a bola. Bom, como você disse, né, Thiago, é até difícil falar, né? Uma pessoa que é conhecida mundialmente, né? A gente já tinha um caso na situação do Robinho, né? Mas essa situação do Daniel Alves pegou a gente de surpresa também, porque eu, por ser São Paulino, né? Tenho um carinho grande por uma pessoa a qual é um jogador fenomenal. No campo eu sou lateral direito, né? Muitas pessoas até comparam eu com ele na situação até de títulos, né? Porque é um cara que mundialmente aí já ganhou tudo na vida. Então não teria o porquê, né? Um cara que eu sigo ele nas redes sociais, no Instagram, vejo ele bastante postagem com a família, com a esposa, né? E ver essa notícia aí, a gente fica muito triste com isso. Realmente, vindo de um cara como do Daniel Alves, não era uma notícia que a gente estava acostumado a falar, né? Ele que talvez hoje é o maior atleta de futebol em títulos, né? O cara que mais ganhou títulos no futebol do mundo. Então, uma notícia triste aí. E a outra notícia triste, que foi aí mais um caso, né, de racismo nesse também, falando até meio criminal, né, que o Vinícius Júnior está sofrendo lá na Espanha. Essa semana no Clássico, lá contra o Atlético de Madrid, penduraram bonecos dele enforcado na cidade, faixas agressivas. Mas aí ele fez o que ele faz de melhor, né? Ele fez gol, ele dançou, e calou a boca de muita gente aí que são criminosos, né? Esse caso de racismo é um negócio muito, muito chato e desnecessário. Eu acho que a Espanha, por ser um país de primeiro mundo, fazer parte da tão famosa Europa, deveria cuidar dessas coisas com mais carinho, entendeu? Chegou num ponto muito, muito crítico. Queira ou não queira, há uma alusão a uma ameaça de morte. Quando coloca um boneco do camarada ali pendurado com o pescoço amarrado. Mas parece que já tomaram providência dessa vez.
graças a Deus. E, infelizmente, isso acontece mesmo, mas, felizmente, o Vinícius Júnior sabe dar a bota por cima e ficou muito mais feio pro Atlético de Madrid. Se tivesse ficado quieto, era melhor. Com certeza. E concordo com você quando você diz que dá para fazer algo. A própria liga, o próprio governo. Mas é estranho. Parece que para eles lá é algo natural, esse tipo de atitude, né? Falar um pouquinho de Paulistão. Nós estamos falávamos-se muito de Palmeiras, de Corinthians. E o assunto dessa semana foi o Santos em crise. Né? O Ângelo acabou entrando em conflito com a torcida pressionando. E o São Paulo, que está disparando, não perde jogos e dando ainda mais moral para as ideias do Ceni, que essa semana colocou até um meia de 9, o cara ainda entrou, ainda fez 2 gols ainda, foi o Galopo. Então o São Paulo disparando aí, sendo talvez aí em pontos a melhor equipe paulista até o momento, Thiago. Agora vai, Gé? Até São Paulo agora? Bom, como eu estou 15 dias fora de casa, eu não acompanhei muito, né? Porque faz 15 dias que eu não vejo uma televisão. Né? Então, assim, eu não estou acompanhando muito. Sou São Paulino, gosto bastante do São Paulo. Inclusive, esse ano eu prometi para os meus filhos que vou levar eles no estádio do Morumbi, né? Para conhecer o São Paulo. Meu filho até fala que o menor que é flamenguista, porque só vê o Flamengo ganhando, né? O Flamengo ou o Palmeiras. Vamos ver se esse ano o São Paulo nos surpreende aí. Né? As pessoas... Os times grandes de São Paulo falam que o paulista não é tão importante, né? É um treino, mas para nós que somos São Paulinos, né? Qualquer título que vir é bem-vindo. O paulista ele não vale nada até quando você perde. Quando você perde, o treinador cai, o jogador é mandado embora, a torcida quebra o carro, é um regaço. Aí quando você ganha, é paulistinha, né? E um paulistinha que nós já vê cobranças. Santos, cobranças. O bicho pegando lá no Palmeiras também a questão da Leila. Algumas pessoas falando que não é uma questão técnica, é uma questão pessoal, já que parece que ela bateu de frente com a organizada, bateu de frente com o carnaval da organizada. Então, ou seja, o campeonato que não vale nada está valendo muita coisa, Thiago, para algumas diretorias. Com certeza. E o meu Corinthians vai ser campeão paulista. Escreve aí, tá gravado aí. Sub-11, sub-13. No 4-4-2 agora. Juliano, Renato Augusto. Só tem que parar de machucar, né? Fernando Lázaro é o meu treinador do Brasil. Todo dia uma lesão diferente. Graças a Deus, o Vitor Pereira saiu. Tá lindo. O Vitor Pereira que tem decisão daqui a pouco aí contra o Palmeiras da Supercopa, Thiago. Primeira derrota dele, escreve aí. Eu sou corintiano. Vai torcer Palmeiras por causa do Vitor Pereira. Aquele cara mala. Então, tá aí então. Essas são algumas notícias aí do esporte profissional, Thiagão. Thiagão, no último final de semana tivemos aí nossa querida equipe jalesense, o 1º de maio jalesense, jogando pelo campeonato lá de Suzanápolis, campeonatos pratas da casa, e a equipe jalesense aí venceu por um placar elástico. E uma forte equipe, né, Thiago? Para a prata da casa, a gente conhece várias caras conhecidas aí. É um bom time aí nas mãos do Luciano e do Leandro, né, Thiago? Mandar um abraço pro Luciano, pro Leandro. Pra galera que fez os gols aí, o Ian fez um gol, o Andrezinho fez 2, o James fez mais 2. O James gosta de fazer gol, né? O Biro fez 1, o Carlinhos fez 1 e o Gé fez 1 na vitória de 8-1 aí contra a equipe de Estrela do Oeste. Parabenizar os guerreiros aí, o Leandro e o Luciano, pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo aí no futebol amador da nossa cidade. Ele que, além do Campeonato Suzanápolis, ainda está vivo lá na Copa Brasilândia e também está breve de começar aí a Copa Palmeirinha, do qual eles são os atuais campeões. E, segundo aí palavras do professor Luciano, treinador Luciano, eles vão valorizar bastante essa base aí. Eles entendem que essa equipe Pratas da Casa é muito forte e que a tendência é que eles, na Copa Palmeirinha aí, venha com a equipe bem caseira, né, Thiago? Para nós que somos formadores, é um trabalho importante também, né? Como você falou, está vendo crianças aí que cresceram com a gente na base e que já está aí no amadorzão já, começando a escrever seu nome, né, Thiago? É importante. Independente de onde você quer chegar, ter uma base é um ótimo recurso. Entendeu? A equipe, quando ela não tem base, tem que ser formada completamente.
além de dar mais despesa, é mais complicado de ser montada. Tendo uma boa base, você sabe as peças que faltam, você sabe a melhor maneira de investir e sempre é o melhor caminho. Com certeza. Falar um pouquinho agora, Thiago, do time lá do Caburé, o time do Amigos da Unisport. Esteve jogando no último final de semana contra o América FC, empatou pelo placar de 2-2. E fica aqui o recado que eles estão aí já 16 jogos invictos, Thiagão. Sei que fez parte desse elenco, como eu sempre falo. E eles... Tá difícil dos homens perder, hein, Thiagão? Rapaz, hein? Fiz parte da Perobinha. Agora fiz parte desse time aí também. Mas na minha época eu ficava tanto tempo sem você perder, não. Acho que o problema era eu. Agora, você saiu, o time tá ganhando. Na minha época não era tão legal assim, não. Mas, brincadeiras à parte, parabéns aí pelo trabalho aí. Do Leandro também, né? Junto com o Vartão e a galera aí. O Paulinho que mandou as fotos aí. Um abraço aí pro Paulinho. Parabéns. Então tá aí a equipe do Amigos da Unisport que jogam lá todos os sábados lá no Caburé. Tiagão, teve o amistoso beneficente em pró Santa Casa de Jales, um amistoso entre Dolcinópolis e Vitória Brasil, Tiagão. Então, tivemos ali a arrecadação de alimentação, boa presença do público, teve também um grande jogo, o evento que aconteceu aí lá em Dolcinópolis. E tá aí a galera do esporte amador de Vitória e de Dolcinópolis promovendo essa ação aí, beneficente em prol à Santa Casa de Jales, Tiagão. Excelente trabalho, iniciativa aí do Tiquinho, que é secretário de esporte de Dolcinópolis. Esse aí é o Clésio, que é o homem do esporte de Vitória Brasil. Ali é o Carlinhos. Ele ao lado do Clésio, né? Isso. Acho que é vice-prefeito de Dolcinópolis. O filho dele tá treinando com a gente também. Ah, é? No Sub-10. Miguel. Muito legal aí. Trabalho excelente. Nós também temos história, né? No Dolcinópolis, no Vitória Brasil. Eu fiz praticamente toda a minha história de amador no Vitória Brasil. E conhecemos muito bem esse campo aí. Aí o Julinho jogava pra caramba. Deve virado árbitro. Virou árbitro, né? A idade chega. Quero mandar um abraço pra todo o pessoal de Dolcinópolis, de Vitória Brasil, por estar movimentando de forma tão gloriosa aí o esporte na nossa região. Com certeza. Então, teve a participação boa do público aí, vários alimentos arrecadados aí. E com certeza esse tipo de evento é muito importante para essas entidades, né, que necessitam disso. E parabenizar o pessoal aí de Dolcinópolis, de Vitória Brasil, pela iniciativa e pelo trabalho aí. Temos ali o Tiquinho, Lambari, pessoas importantes ali da política também de Vitória Brasil. E é isso daí, então. Fica os nossos parabéns para o pessoal da organização aí. Tiagão, falar um pouquinho de Apafugi. A Apafugi principal está fazendo aí as finais da Copa Saboraqui e também fará a final da Copa de Nova Canaã. Ou seja, os dois maiores campeonatos de férias aqui da região. E essa equipe aí da garotada jalesense aí nas decisões, Tiagão. Garotadas já são adultos, mas temos aí de 15, 16, 17 anos aí. A base vem forte, Tiagão. Surpreendente, né? Comentando ontem ainda com alguns amigos, eu não me recordo de nenhuma equipe de quase investimento zero, né? Porque agora a gente temos reforços aí para nos ajudar, que chegou nas duas competições. Eu me recordo que a Auto Castilho já tinha chegado, a LH Bort tinha chegado, o Juiz Acessório tinha chegado, mas com equipes de investimento, no caso, né? E nós aí conseguimos chegar nas duas finais. Pezinho no chão. Sendo muito criticado no começo. E, na verdade, nós conseguimos chegar acho que nas quartas de final sem nenhuma vitória, lá aqui em Jales. Só empatando e ganhando os pênaltis. Na marra, mas fomos aos trancos e barrancos. Cresceu na hora certa. Nas quartas de finais também pegamos o time da casa em Canaã, 312 pênaltis batidos. Nós perdemos o campeonato umas 40 vezes, o goleiro pegou o pênalti decisivo. Mas chegamos e parabéns para a molecada, parabéns a todos os envolvidos, a Tropicália Sorvetes, ao Weber da Auto Estilo, que tem nos ajudado bastante. Com certeza. Então fiquem meus parabéns aí para a equipe jalesense, que está aí fazendo bonito aí nos campeonatos adultos. Agora do início do ano, essas duas
competições tão tradicionais, né? Que já vencemos tanto no adulto quanto nas menores. Em Canaã, já vencemos nas menores. Venceu no adulto lá também ou não, Thiago? Que eu me recordo, não. Então, mais uma chance aí de você vencer essa competição aí. Fica aí os nossos parabéns, Thiagão. Falar um pouquinho agora com o nosso convidado, né? Tem um pouco de história para contar aí. Acabou de ser campeão também lá em Costa Rica. Já falei pra ele, ó, reduz aí a conversa, que se falar toda a tua história no futebol é uma semana. Né? A gente sabe conversar bem, tem história bem. O Gé é nosso convidado especial de hoje. Ele é integrante da nossa equipe adulta aqui em Jales, finalista do troféu da Copa Sabor aqui. E nós convidamos ele. Gé, vai lá contar a história pra nós, ensinar a galera aí como que é o corre da bola aí e passar a sua experiência pro pessoal que nos assiste. Gé, começa dizendo pra nós aí como foi que tudo começou aí no relacionamento seu com a bola lá atrás. Na verdade, eu tinha 4 anos de idade, né? Quando tinha um clube na cidade chamado Esporte Clube Progresso, que existe até hoje, porém tá um pouco mal administrado, então as categorias menores na minha cidade ela é muito carente hoje. Então eu comecei com 4 anos, né, na equipe do Esporte Clube Progresso. Com 5 anos e meio para 6 anos eu já fui pro Palmeiras, né, onde fui eu e foi mais outros 4 garotos. E lá a gente tivemos a oportunidade de estar crescendo no futebol, né? A nível nacional, ser conhecido na região, né? Onde a gente, naquela época, hoje a disputa era tão grande com as categorias menores, com a Corinthians, Juventus, que hoje eles ainda têm as categorias menores, né? O Impro, Santos, essas equipes que são conhecida mundialmente aí nas categorias menores, porque hoje em dia tem aqueles clubes que, quando é campeão paulista, vai viajar não sei para onde, quando é campeão brasileiro, vai para outros países, né? Naquela época a gente não tinha essa oportunidade, mas enfim. Aí eu fiquei 2 anos no Palmeiras, né? Onde naquela época a equipe menores, ela acabou, né? E aí a gente começou a rodar, fazer avaliações nos clubes que interessavam na gente, porque a gente era vice-campeão paulista, né? Brigava sempre com os times grandes, né? E nós que viemos de uma periferia, né? Onde eu moro em Francisco Morato, que é uma classe baixa, né? Mas a gente sabe que os verdadeiros jogadores, né? Eles estão na comunidade, né? Aqueles que é os pais sofridos, pai onde não tem condições de levar para treino, né? Aquela época a integração não era como é hoje, né? Hoje, para você andar de trem em São Paulo, você gasta R$4,40 e você roda São Paulo inteiro, porque existe baldeações, né? Se desce numa estação, você pega outro trem sem pagar, né? Naquela época, não. Naquela época, para a gente treinar na Água Branca ali, eu tinha que pegar um trem e um ônibus, né? E muitas das vezes a minha mãe colocava eu no trem Francisco Morato e eu descia na Água Branca para encontrar meu pai que já vinha do serviço. Isso com 6, 7 anos, né? Então, de lá para cá, né, a gente rodou bastante, passamos por bastante clubes, né? Na região lá. Conquistamos algumas coisas, perdemos algumas coisas, né? Minha mãe muitas das vezes não tinha condições de estar levando eu treinar, muitas das vezes tinha jogo longe. Minha mãe também não conseguia. Então, assim, o meu recado que eu deixo para os pais e para as crianças de hoje é que insistam, sabe? Hoje eu tenho 2 filhos, né, a qual eles jogam e eu tenho bastante recurso, né, hoje. Antigamente a gente não tinha, né? Eu tenho um irmão, né, que graças a Deus ele conseguiu um êxito de se tornar um jogador profissional, né? Hoje ele foi campeão pela Série C no Mirassol, jogando, já foi campeão paulista, né? E a gente conta bastante histórias nossas quando ele está de férias, porque eu tenho uma história que é comovente, que naquela época eu e ele já jogava, né? E na estação da Barra Funda existia um cachorro-quente que ele custava 50 centavos, né? Pra vocês verem como faz bastante tempo, né? Porque hoje em dia você paga 50 centavos num cachorro-quente.
aquele prensado ainda. E assim, a minha mãe, ela tinha R$ 1. E a gente saindo do treino, vindo embora, pô, sem janta, sem nada, com muita fome. A minha mãe foi e comprou 2 cachorro-quentes e a gente perguntou se ela não ia comer. Ela falou que não estava com fome. Só que, na verdade, ela não tinha o dinheiro para comprar um outro para ela. E ela não queria dividir com a gente porque via que a gente estava com muita fome, né? Comendo cachorro-quente com gosto. Então, assim, aquela época era muito difícil, mas muito difícil mesmo. Mas, graças a Deus, a gente, né, se tornamos um grande cidadão. Meu irmão tá jogando aí, ele tá lá no Concórdia, jogando o Catarinense lá na Série A, né? E eu já exalto o trabalho de vocês, Thiago. Eu tive o prazer de levar o meu filho a esses dois treinos, que foi quarta e terça e quinta, né? Lá na Apafood, tive o prazer de conhecer, vi lá que, pô, sem recurso nenhum, né? Muitas das vezes as pessoas olham para vocês assim, tipo, e diminuem, né? Mas não sabem o que vocês vivem. Pô, acompanho vocês em redes sociais, né? Pô, vi lá a garotada de 4 anos, cara. Poxa, pais lá no ginásio. Pô, é muito bom a gente ver isso. Pô, eu sou um professor de educação física, estou fazendo meu bacharel, termino em outubro, graças a Deus. Por que eu estou terminando? Eu comecei a trabalhar na área e lá na nossa região ela não tem recurso para professor. Pô, você recebe muito pouco, você trabalha bastante e recebe muito pouco. Não é à toa que eu voltei a fazer meu bacharel depois de 11 anos formado em licenciatura, porque eu já tinha desencanado. Era um sonho de se tornar professor? Era. Mas quando eu vi que aquilo, pô, eu tinha que trabalhar muito para ganhar pouco, então assim, eu acabei desistindo da área e parti para outra situação, né? Vivi dos meus 23 anos até os meus 33 agora, só vivendo da bola, né? Viajando para lá, viajando para cá, né? Tendo contas para pagar. Esse futebol amador a qual eu vivo hoje, né? Não é prioridade hoje na minha vida. Eu tenho um estacionamento na minha cidade, né? Só que assim, esse corre da bola a qual eu vivo aí no mundo afora é um recurso para mim manter o meu filho, meus 2 filhos no mundo do futebol, levar eles para lá, para cá, porque, né, eu e vocês sabemos que tudo gera um gasto e o gasto não é pouco. Então a gente tem que procurar recursos para a gente estar tocando, tentando levar os meus filhos a um futuro melhor, né? Que é o sonho deles se tornar um jogador de futebol. Nada é forçado por mim, né? É sempre por vontade própria deles. E eu tive o prazer de conhecer a Apafood. Para mim foi uma grande experiência ver a situação lá, ver as crianças, né? Pô, ver crianças lá que não tem coordenação motora, né? De 4, 5 anos, que vocês vão estar trabalhando isso aí para que venha acontecer que nem está acontecendo com os meninos hoje, que eu tive o prazer de estar nessa grande final juntamente com vocês aí, né? Para mim é uma honra, um grande prazer, porque eu já tive aqui em Jales, né? E vi um pouquinho da história de vocês. Então, assim, estar conhecendo esse projeto para mim foi um grande prazer, sensacional. Muito bom, muito bom. Você também relembrar que já esteve aqui. É um sinal que gostamos, né? Chamamos de novo. Quando não gosta, não traz de novo. A primeira passagem foi um pouco melhor, né? A gente tivemos uma experiência na TVT, né? A qual a gente não conquistamos ali o título por faltas de atletas, que a gente foi numa semifinal quebrado, com uma grande equipe que foi a Araçatuba, né, na época. E logo em seguida também eu fui pro Real Madruga vestir a camisa deles lá, né. Fiquei 1 ano lá jogando Paulista, jogando a Taça do Interior. Fomos vice-campeão, perdendo para Ribeirão Preto, né. Mas, assim, para mim é um enorme prazer vir para Jales novamente, né, tá disputando uma final de um campeonato a qual o nível é muito grande, muito alto, né? E, como você disse, sem investimento nenhum, né? Agora que chegou eu, o Wallace e o Leandro, né? Para compor o elenco. Perdemos o primeiro jogo da final, mas não tem nada perdido, né? A gente tem uma conversa entre nós lá, né? Que a gente também tem um nome a zelar, né? A gente não pode vir aqui tomar 7 numa final e tá tudo bem. Não, hoje Deus nos concede a segunda oportunidade de escrever um novo capítulo nessa competição, nesse campeonato, e quem sabe, cara, a gente está otimista, confiante que a gente vai conquistar esse título aí hoje. É isso aí.
Hoje você passou aqui pela região, como você falou, né? Você jogou pela Pafuji na TV Tem. Depois você jogou também pela Ilha Gabor, se não me engano, em Populina. Nós somos campeões lá. Passou pelo Tanabi, passou pelo Madruga. Então, como que foi o início seu na região aqui? Foi nessa TV Tem? Foi a partir dali que você veio e aí começou a abrir portas para o Tanabi, para o Madruga, depois veio para o Ilha Gabor. Jogou o Ilha Gabor em Jales também, né? Sim, joguei pelo Ilha Gabor. Então, tudo começou nessa TV Tem. Aí depois... Através desse... Na verdade, foi um rapaz lá de Francisco Morato, que chama Cuca, né? Ele jogou em Santa Fé, jogou no Aparecida do Taboado, né? Na época que diz que eram grandes times aqui da região, né? Espelho para muitas crianças que hoje já têm, né, carreira formada. E ele me indicou, né? Para mim estar vindo jogar para Tanabi. Na verdade, foi o primeiro time que eu vim aqui foi para Tanabi, né? E dali com o Francis eu tive a oportunidade de o Weber, né, ver eu jogar e fez o convite, né? Porque Tanabi jogava a TV Tem só que com os jogadores da região lá, não tinha tanto investimento, né? Uma hora ou outra o Francis trazia os jogadores, que eles já tinham jogadores, que era o Thiago Cabeça, o Clebinho, né? Thiago Canhoto, esses jogadores e outros aí que hoje, né, eles já têm uma certa idade. E aí eu tive o privilégio de vir jogar para Tanabi e conheci a região aqui, passando por Jales, pela Ilha Gabor, Pafuji, né? Aí o último clube que eu joguei aqui foi o Real Madruga, né? Com o Bruno lá, que também é um cara sensacional, que abriu as portas para mim. Foi o meu último clube, profissionalmente falando, que eu passei, eu joguei, ficava aqui, só ia embora de fim de semana, né? Mesmo tendo 2 filhos. Era o meu trabalho na época, eu não tinha outra renda a não ser o futebol, né? E falei até para minha esposa que seria uma oportunidade, porque o salário era um salário bom, a qual eu tinha que deixar de jogar futebol extra-amador para estar vivendo essa oportunidade de vestir a camisa do Real Madruga. E para mim foi uma experiência sensacional. Conheci a cidade de Araçatuba também, que é uma cidade boa, a qual eu trouxe minha esposa uma vez, falei para ela, apresentei lá, conhecemos. E se eu tivesse renovado no Real Madruga, eu teria trago eles para morar comigo, né? Já tinha visto até um serviço para ela, mas infelizmente foi da vontade de Deus, só permaneceu 1 ano só. E voltei para a cidade, onde eu fiquei jogando os extras amadores lá. E você ajudou, né, entre aspas, iniciar o processo de, digamos, de uma profissionalização do Madruga, né? Porque o Madruga estourou aqui como uma equipe amadora, muito bem organizada, por sinal, mas com ali galera da região, liga. Digamos, você começou meio como um time de amigos, acabou dando muito certo. Aí com a sua vinda teve mais, né? Acho que o Cebola também estava. Na época que eu vim veio eu e o Samuca lá da região de Caeiras. O Cebola veio logo depois, que jogou o jogo da Copa do Brasil lá contra o Pato, né? Ele veio depois de eu. E tipo assim... E acabou que eu acho que agora o Madruga foi pro Futset, né? Parece que vai fechar as atividades pro futsal. Como que... Nós tínhamos uma visão da estrutura, que era uma... Como você falou, o Bruno, tinha recurso, mantinha toda a situação. Nesse ano vocês falaram, perdeu para Ribeirão, mas o Ribeirão que depois ganhou a Liga Paulista, né? Sim. Depois virou Barão de Mauá. Isso. E acabou ganhando Liga Paulista. O que você acha, assim, o que tinha de bom e o que você acha que faltou pro Madruga ter uma vida longa aí no profissional do futsal? Assim, você que tentou, né? Você junto com o Samu, como você falou, foram os primeiros, talvez, profissionais que viviam do Madruga? Sim. Vieram de fora para um atleta profissional. Sim. Inclusive tem até uma história lá que jogadores de fora mesmo foi eu e o Samuca o primeiro, né? Porque o Real Madruga ele era muito daqui da região. Inclusive na casa que a gente morava, era eu, Samuca, o Gui de Tanabi chegou bem no mesmo ano também, logo um pouco depois de mim. E o Cleitinho, o Bruninho e o goleiro... Rafinha. O Rafinha. Todos vocês viviam do Madruga? Sim, a gente vivia do Madruga.
eles jogavam o minicampo, né, que tinha o Clube do Madruga, que tem um campeonato muito forte lá na cidade de Araçatuba, que eles viviam do minicampo também. Eles jogavam minicampo pelo Real Madruga. Que, na verdade, a gente, quando chegou no Real Madruga, sabia que o forte do Real Madruga era o minicampo, não era o futsal. O futsal era um amador que eles brincavam aqui na região, jogavam, né? Aí, quando disputou o estadual, né, do Paulista, disputou a Taça do Interior, foi quando a gente chegou, né? A gente chegou na semifinal, perdendo pro Santo André, se eu não me engano. O Santo André, que é uma equipe que hoje está na Liga Nacional. Então, assim, eles tinham um processo. E a vida longa do Real Madruga, ela só não teve uma continuidade, eu acredito, por causa de financeiro, né? Porque, assim, pô, a gente morava numa casa que era do parente do presidente do clube, né? Pô, a gente tinha viagens para São Paulo, né? Vocês sabem até mesmo como que é difícil manter viagem daqui para São Paulo, de São Paulo voltando para aqui, para cá. A gente teve a oportunidade de contemplar uma fase boa do Real Madruga, a qual a gente ia jogar em São Paulo, a gente dormia em hotel, a gente um dia antes dormia em hotel, né? O Bruno é um jovem promissor, né? Um investidor que ama o esporte, que gosta, né? Até mandar um abraço para ele, porque é um cara que abriu as portas para mim, que eu tenho o maior carinho. Quando ele foi fechar comigo, poxa, ele me deu um suporte tão grande que largar minha família para mim tá vindo viver do futsal com 31 anos né, não é para qualquer um não. Então assim, o Real Madruga, ele acredito eu que ele não teve uma vida contínua por causa da situação financeira, patrocinadores, né, no qual tinha um lá que era da água lá, Sabesp lá da Acho que era Samar, né? Samar, Unisamar, assim. enfim, que era o patrocinador carro-chefe, né? Mas parece que no ano seguinte não renovou o contrato e aí, né, o Real Madruga deu uma queda na situação financeira e aí, né, não tem como você manter um time, manter uma regularidade, né, no futsal mundial aí, ou nacional, sem recurso financeiro. Com certeza. E agora eles partiram para o futsal. Você também joga futsal? Eu jogo futsal, só que o futsal, ele é assim, ó, lá em São Paulo ele não é tão reconhecido como futsal ou futebol de campo. Então, como a gente, né, hoje em dia, não só no amador, mas sim como profissional, quem paga mais vai ter os melhores jogadores. Isso aí hoje em dia é o que manda, né, na verdade, no futsal, no mundo do futebol, em contexto geral. Então, assim, o futsal ele não tem um recurso tão grande, né, como a gente acompanha na rede social Pernambuco, Rio Grande do Sul, que tem já os melhores times, o Rio de Janeiro com o Flamengo, o Vasco. É assim, vocês, eu acho que acredito que vão até acompanhar um pouco mais agora pelo fato de ter um time daqui da região. Como eles vão manter, vai ser muito difícil, porque os jogos é lá no Nacional da Água Branca, já é uma distância. Da minha casa para o Nacional já é 40 minutos, 1 hora, né? Então, assim, o Real Madruga para ir daqui para lá vai ter um custo muito grande. E eu vou torcer bastante pro Real Madruga, porque eu tenho muitos amigos lá que tenham bastante êxito lá. E que dali, né, nós tivemos agora essa semana anunciada aí, Bruninho e Chico pro Dracena, acho que o Rafinha foi para Portugal, o Peter em Portugal, o Nicolas, não sei onde ele tá, mas também estava em clube profissional, passou por São José. Então, tipo assim, além de trazer resultados, ainda ajudou, como se diz, formalizar a carreira de alguns atletas que buscavam uma carreira profissional no futsal, que na nossa região, depois de Santa Fé, veio uma lacuna. Então, quem sonhava com futsal aqui na nossa região praticamente ficou no meio do caminho, não teve uma chance de seguir nisso. A gente perde muito com isso, por não ter uma equipe para ser espelho. E nesse caso, o Madruga ajudou, né? Nessa formação de atleta, como eu falei, do Chico, Bruninho, Rafinha. Gui. Rafinha já tinha passado, né, pelo pulo, né? Isso, Antes. o próprio Gui, né? O Gui foi através do Real Madruga que ele foi visto. Foi pro Barbosa. Aí, pelo grande trabalho que ele fez no Tanabi, foi pro Madruga, do Madruga pro Barbosa. Do Barbosa tá voando, tá até jogando em Indaial, que acho que é o campeonato de extra mais pesado que tem, né?
talvez um dos mais fortes aí, tá jogando lá, foi até destaque lá. Então o Madruga ajudou bastante pessoas aqui da área 18 e 17 a realizar esse sonho, né, Thiago? Infelizmente o Gé bateu numa tecla aí que deve se frisar. O investimento, né? A gente vê que, poxa, uma vez eu fiz uma final de jogos regionais contra o Madruga lá em Araçatuba. Você é louco. Araçatuba inteiro foi para aquela quadra. Você vê quanto tinha gente que amava o futsal lá. Aqui em Jales mesmo, os últimos jogos nossos aqui, das finais, contra uma cidade de Mato Grosso. Então quem foi para a quadra foi ver ou torcer para Pafuja ou contra Pafuja. Já deu um número grande de pessoas assistindo. E eu espero que os investidores comecem a ver com esses olhos. Investidores, poder público, que o brasileiro gosta do futsal, do futebol, e que vale a pena investir nessa área aí. Com certeza. Porque eu falo a gente porque eu também sou um educador físico. A gente trabalha com sonhos, gente. A gente trabalha com criança que está ali assistindo televisão e vê jogadores ali que espelham neles e eles sonham em estar um dia ali. E aonde que é a primeira oportunidade? A primeira oportunidade é dentro do nosso município, é dentro da nossa região. Se a gente não tem um suporte, uma condição para só dar condições para aquele garoto jogar e aparecer, muitas das vezes o sonho fica, aí torna, né? Se não tiver uma estrutura familiar, torna, né? Nada contra, né, essas pessoas aí, usuário, bandido, essas coisas aí, né? Nada contra, né? Porque cada um segue aquilo que é melhor para si próprio. Então, assim, a gente trabalha com sonho. Se a gente não tiver dentro da nossa cidade aquela primeira oportunidade de ele aparecer ou na região, muito difícil pegar um jogador aqui em Jales e levar para jogar no São Paulo. Como que você vai levar isso aqui? Como que você vai fazer essa transição? É muito difícil. Você tem que ter algum parente lá, você tem que ir morar lá. Se na região aqui nós não tiver um clube que dá suporte para ele jogar contra esses clubes e ele aparecer, e aí o clube já querer ele lá, já morar lá, já dar outra situação, não vai aparecer. Aí muitas das vezes é um futuro que a gente até perde aí, uma criança que a gente tem um grande talento e não consegue seguir adiante. Justamente pela situação de, financeiramente falando, dentro da região, dentro da cidade. Pô, falar que uma prefeitura não tem uma condições de ter um clube, não ter um ginásio, não ter né? Eu falo assim com indignação, porque na minha cidade, cara, que é a cidade de Francisco Morato, pô, as pessoas falam, Jess, tem que sair como vereador, não sei o quê, porque você... Não, eu não... Esse negócio de política, porque assim, eu sou um servo de Deus, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, e eu não gosto de coisa suja, eu não gosto de coisa errada, né? Porque Deus, ele não opera nessas coisas, né? Então, assim, para mim é uma indignação, porque eu tenho um clube lá na minha cidade lindo e maravilhoso, que é o melhor da região, que é o Esporte Clube Progresso. Por não pagar o imposto, a prefeitura tomou o ginásio. O que vai fazer no ginásio, nós não sabemos. Já vai fazer para 3 anos que a prefeitura tomou. Aí tem o campo, que é... A parte do ginásio era prefeitura. A parte do campo é particular. O campo era um dos melhores campos da região. A grama igual a da Vila Belmiro. Hoje é mato. Eu até brinquei um campeonato agora no fim do ano lá, que eu estava de férias, né, um torneio rápido lá. Pô, é mato, é buraco. Então, assim, não tenho mais vontade de ir lá, né? Então, isso é uma indignação. Porque na minha cidade, cara, se vocês verem o tanto de talento que tem no esporte, é impressionante. Você vai em jogos regionais, jogos abertos aí, tem alguém da minha cidade ganhando. Pô, então, assim, será que, né? Aí você olha, assim, a política lá, você olha o esporte lá, você olha pessoas que têm condições de ajudar, não ajuda, cara. Isso aí, eu acho que eles vão cair na real quando olhar e ver um filho de um político, né, forte lá na minha cidade, olhar e falar assim, o próprio filho falar, pô, pai, eu queria jogar na minha cidade, eu queria jogar aqui lá no Progresso, eu queria jogar lá no ginásio de esporte. E o pai olhar e falar, poxa, mas eu vou levar meu filho lá? Não, tá acabado. Aí sim eu acredito que eles vão olhar para o esporte. Isso é no contexto geral. Isso acontece na minha cidade porque eu sei, mas eu sei que muitas cidades do nosso país, aí, do nosso Brasil afora, aí acontecem essas coisas. Eu acho que culturalmente
falando a nível Brasil. O Brasil tem uma cultura que é difícil de a gente quebrar esse paradigma. Por exemplo, primeira coisa, a gente fala que é treinador de futebol ou de futsal, tem gente ainda que a gente é vagabundo, que a gente não quis trabalhar. A gente... tem muita gente no Brasil que acha que uma quadra cheia de criança não é trabalho, não merece investimento e é amador. Tudo é amador, é por amor. E falta essa visão profissional, eu acho, para o esporte. Da mesma maneira que você olha para um hospital e tem que dar um bom recurso para quem está lá, olha para a quadra da mesma maneira. Entendeu? Até porque a quadra previne muita gente para no hospital. Da mesma maneira que você olha para um presídio e tem que dar um recurso para o presídio, olha para a quadra, porque a quadra também previne muitas pessoas de chegar nesse presídio. Sim, sim. Mas no Brasil não. O Brasil deixa o esporte deixa lá, porque alguém vai fazer. Não vamos mandar verba para o esporte não, porque os babaca do esporte faz uma rifa. Entendeu? É complicado. Infelizmente o Brasil tem essa cultura. A gente tem que tentar mudar essa cultura para que em todos os setores do Brasil, todas as áreas brasileiras, a pessoa veja. E, em contrapartida, a gente vê muitos lugares onde o esporte é valorizado e o fruto que dá. Eu gosto muito de falar sobre Tanabi, por exemplo, que tem um esportista no comando, o França. Você vê que a cidade hoje lá respira futsal. Santa Fé foi assim. Aqui na nossa cidade já teve uma mudança enorme, não posso negar. Eu vivi esses últimos meses aí, eu e o Deide na Pafuji, mais reuniões, recursos vindo pra gente. Então, quer dizer, já há uma esperança aqui, entendeu? Mas eu me recordo, o Tanabi, o Santa Fé Futsal, que o Deide falou, o Araçatuba lá no Real Madruga, movimento de cidade. Movimento. E até o político tem que entender que se ele for Contra. Se ele for contra, ele perde voto. Ele perde. Mas se ele for a favor, puxa vida, o cara ganha voto à reveria. E o Tanabi não é só o futsal, né? Tipo, o futsal é o que leva talvez os maiores resultados da cidade. Mas você foi para uns jogos regionais por Tanabi, eu estava no mesmo por Jales. Todas as modalidades, né? Então, independente se vai chegar ao nível que o futsal chegou, mas o trabalho está tendo. E a médio e longo prazo, algum resultado vai chegar. Então, vale o investimento, né? E é como você falou, às vezes você vê... Tem 3 funcionários, por exemplo, no gabinete do prefeito, mas você não tem um para limpar a quadra. Entendeu? Você tem 10 funcionários para fazer uma triagem para ver quem vai falar com o prefeito, e às vezes você não tem um para roçar um campo. Isso eu não estou falando da minha cidade, não, estou falando geral, tem muita gente sofrendo. Então, tipo assim, para o esporte é terrível e é péssimo. Não é só em Morato, não. Hoje a gente que acompanha seu Instagram ou acompanha os Instagrams aí de esporte amador, futsal amador, a gente vê você jogando aí muitos jogos de extras e extras e extras. E quando vocês vêm para cá, aí fica sempre aquelas dúvidas dos nossos alunos, né? Como que é os extras? Como que é lá? Quantos jogos rola por final de semana? E não sei o quê. A gente vê atletas, não sei se você pode falar melhor que eu, por exemplo, que nem o Daza estava jogando Liga Nacional e aí preferiu focar no extra, tudo. Fala um pouquinho do extra oficial, vale muito a pena? Tem que jogar muitos jogos. Por que às vezes a valorização no extra é maior que no principal, no profissional? Bate o pau, fala um pouquinho aí sobre o extra, que nossos alunos têm bastante curiosidade aí sobre isso. Sim, bom, como eu disse, eu vivi 10 anos vivendo só de extra, né, extra oficial. Lá em São Paulo a gente tem, se você quiser jogar bola todo dia, você vai conseguir jogar bola todos os dias. Porém, eu, como um educador físico e um profissional na área, eu falo para os atletas que eles têm que se cuidar. Não adianta só jogar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai chegar uma hora que sua perna não vai aguentar, seu corpo. Nós somos máquina, né? Nós somos seres humanos. E eu falo que tem que fazer um fortalecimento, né? Tem que ir para uma fisioterapia, fortalecer os músculos. Tem que cuidar um pouco do corpo, porque através do corpo que é aquela remuneração. E o outro detalhe, se você estiver bem, vai abrir portas. Abrindo portas, mais recursos financeiros você vai ganhar. O Adazaev é um atleta que eu tive a oportunidade de estar com ele agora lá no Mato Grosso, né? A gente começou a competição com
12 atletas e tivemos nas quartas de finais nós tivemos uma dificuldade com o time. E aí a gente indicou ele lá, né? Para estar vindo. Ele não estava ainda na equipe. Ele chegou nas quartas de finais. E foi um atleta que nos ajudou bastante lá, né? Na equipe do Paraná, lá na cidade de Costa Rica. E eu vejo ele assim... Hoje a gente já estava até conversando lá numa situação que ele joga em dois times lá, né? Na verdade, joga em vários. Só que tem campeonatos grandes, tem campeonato medianos e tem aqueles fracos. Aqueles fracos que a equipe paga um pouco menos, aquele mediano que já, né, paga um pouco melhor e os campeonatos a nível Liga Nacional, Liga Paulista mesmo, né? Que pagam um pouco mais. E ele, inclusive, estava até falando de uma equipe que ele está recebendo mensal, né? Ou seja, tem campeonato, ele recebe mensal. Não está tendo, ele está recebendo o mensal dele também. Então, assim, eu ainda não tive esse privilégio de receber o mensal, né? Que é aquele garantido. E é 12 meses. É como se fosse um clube. Então, muitas das vezes o atleta ali larga um oficial, porque, assim, o salário é aquele. Não mexe naquele. Hoje não, hoje você já tem recurso financeiro, os clubes aí de extra oficial, melhor do que oficial. Eu vou falar umas equipes aqui, né? Não é, né, querendo nem colocar lá em cima, nem colocar lá embaixo, não. Mas tem umas equipes lá em São Paulo, como o Biqueira, como Manguaça, Zero Grau, Fênix, o próprio time que eu jogo, que é o Paulistinha, o Arsenal de Taipas. Então, assim, essas equipes, quando eles entram numa competição, poxa, o investimento o prêmio não paga. O que eles gastam em um jogo é o prêmio, né? Para estar com os melhores jogadores. E às vezes a gente vê domingo lá no extraoficial, na segunda você liga a TV na Liga Nacional, os mesmos atletas que estavam jogando domingo estão jogando na segunda-feira. Então, assim, para você ver que o extraoficial hoje ele está expandindo cada vez mais, né? Equipes pagando mensal, equipes pagando 500, 600 reais para jogador por jogo. É um valor absurdo? Na minha opinião, é. Mas para eles que querem conseguir o êxito daquele título, não é nada. Então, assim, e hoje lá tem diretorias, né? É difícil você ver uma equipe, até mesmo na Liga Nacional, ter diretores, roupeiro, toda a parte da equipe tem alguma pessoa que toma conta, né? Então, assim, torcidas organizadas, vocês devem acompanhar o futsal ao vivo, né? O Várzea ao vivo. A equipe do Biqueira, cara, quando eles vão jogar é surreal. Uma live de 2.000 pessoas assistindo o jogo, o ginásio lotado. A gente começa o jogo, já tem que parar com 1 minuto de jogo, porque eles fazem uma festa que é inacreditável. Só vendo mesmo. A gente teve a oportunidade de perder uma semifinal para eles agora, né? É uma equipe qualificada da Zaev, Luizão, Careca no gol. Então, assim, são jogadores que, a nível Liga Nacional, que estão jogando o extraoficial. Dá para se manter? Dá sim. Muito bem, muito bem. Você falou algo a respeito do mensal, né? Então você falou assim, lá o mês tem 12, o ano tem 12 meses, assim como são times de liga. Nós tivemos a oportunidade de falar com jogadores de liga, de inclusive receber jogadores profissionais aqui do futsal, e não é todo clube que o ano tem 12 meses, não. Inclusive o Leandro, né? O Leandro Rosa acertou num clube agora que vai pagar 11, já não é 12. Ou seja, aquele outro mês você tem que se virar. Então, assim, você pega um extraoficial pagando 12 meses, é de surpreender. E é duro, assim, que a gente vê, quando a gente fala com jogadores profissionais, que até um dos motivos de muitas vezes eles migrarem do profissional para o extra é justamente isso. Eles acham que o extra olha para eles com um pouco mais de seriedade. E que os jogadores, muitas vezes, profissional, queimam os profissionais, porque oferecem para ele contratos de 1 ano de 6 meses e eles acabam aceitando. Então, oferecem valores lá, tipo, irrisório e acaba aceitando. E para a classe do atleta profissional, às vezes, não é tão legal. E aí o S acaba sendo atraente, né? Porque um atleta vive do jogo. Ele tem que ser bem remunerado. Sim, porque a gente, fora o atleta, a gente tem algo por trás. A gente tem contas para pagar, a gente tem uma família para manter, né?
A gente tem um querer viver bem, um querer comer bem, um querer um carro bem, uma casa boa. Então, tudo envolve um contexto por trás. Não é só que o atleta joga, não. Eu venho de uma semana, cara, de 15 dias que nem quando eu vou para a Espanha, que todo mês de maio a gente vai para a Espanha, né? Ou no mês de maio, ou no começo, ou meio, ou no final, né? Tem uma competição lá na cidade de Lloret del Mar, né? Na Catalunha, e eu não fico fora, não dá 15 dias, e faz 15 dias que eu tô fora, vai fazer 15 dias amanhã que eu tô fora de casa, que vai ser amanhã que eu vou chegar em casa, né? Então, assim, eu até estava conversando com a minha esposa, até quando vale a pena, né? Até o quanto vale? Vale. Situação financeira vale. Não vou mentir para vocês. Vale muito. Ciclos. Só que chega uma hora que é desgaste. O desgaste de jogo, o desgaste de saudade de casa, o desgaste de não dormir na sua cama, a qual você é muito acostumado, né? Não reclamando, porque o Weber, que isso, deu umas condições para nós, até meu filho de 5 anos brincou, que a primeira noite que a gente dormiu aqui em Jales, valeu por 10 dias, 12 dias que a gente passou no Mato Grosso, né? Porque lá é o colchão um pouco fino, a gente dorme no chão aqui. O Weber já comprou tudo novo pra gente. Ou seja, é um extra. Olha o suporte que o extra tá dando do que um oficial mesmo, né? Talvez um oficial não daria essas condições que o Weber tá dando pra gente. Então, assim, né? Eu até conversei com a minha esposa. Vale a pena? Vale. Situação financeira vale. Até mesmo porque a gente veio do Mato Grosso e paramos aqui. Mas se talvez a gente tivesse ido para São Paulo para depois voltar, eu acredito que esse convite, Thiago, ia ficar para uma outra oportunidade, né? Porque, cara, é muito desgastante. Jogar bola é gostoso? É. Só que se você não tiver um preparo, umas condições físicas boas, você não consegue, cara. Física e mental, né? Física e mental, né? Porque você ficar muito tempo longe de casa, cara, aquele pensamento que você queria já não vai, porque já não tá a cabeça ali voltada ali, né? A cabeça já tá voltada para dentro de casa. Pô, eu todo dia eu falo com o meu funcionário lá, eu olho nas câmeras no meu celular para ver como é que tá lá. Então, assim, a gente deixa algo para a gente estar vivendo isso. Talvez se eu ficasse lá, eu não ganharia o que eu ganhei aqui no Mato Grosso, financeiramente falando. Então, por isso que eu falo para minha esposa, aguenta um pouco aí, né? Sofre um pouco aí, eu vou sofrer um pouco aqui. E aí, daqui a pouco, a gente se encontra. Uma outra situação que eu estou perdendo, que, né, vocês sabem, dos 12 clamores no meu ministério. Eu vou chegar nos 2 últimos, eu perdi 10. Eu vou chegar amanhã e domingo, né? E nós sabemos que sem Deus a gente não é nada, não é ninguém nessa vida aqui. A gente não consegue nada, né? E a gente precisa se fortalecer. Porque as tentações e o inimigo bate na porta, isso aí em várias situações, né? Até na situação do futebol, né? Isso que a gente está falando. Pô, se não fosse Deus colocar eu nesse lugar, e eu sempre falo que é o propósito dele. Porque se meu telefone tocou para mim, para o Mato Grosso, é porque é um propósito de Deus. Né? Se ele fez eu chegar lá, é um propósito de Deus. Se ele fez eu ganhar a competição, é um propósito de Deus. Na vinda, ele fez o telefone tocar para me parar em Jales, também é um propósito de Deus. Então, assim, tudo na minha vida é voltado para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E tem a pressão, né, Gé? Deve ser fácil jogar. A gente vê as quadras, todas elas lá em São Paulo, tudo abarrotada de gente, a gente pendurado na grade, e o regaço. E quando vocês vêm para cá, para o interior, seja São Paulo, ou Mato Grosso, ou Goiás, onde você tem rodado aí, você vem com a pressão de que geralmente os times que te contratam esperando muita coisa, e você tem que entregar aquilo ali, senão você não volta. E se você não volta, você fica chateado, fala, caramba, o que ficou faltando? E quando você vem para decidir. Então, o Thiago falou, tem que ter um aspecto mental também muito forte e uma noção exata do que você é, né? Senão você. Cara, você tocou num ponto fundamental. Porque nós viemos para jogar. A gente não ama tanto o Alpafute como vocês amam. A gente a gente vem contratado, a gente vem para dar o nosso melhor e se entregar, fazer o melhor. Qual que é o melhor? Deixar a taça para vocês. Esse é o nosso melhor. Quando a gente vai embora, a gente vai para vestir outra camisa lá. Tem outro time esperando a gente lá. Né? Então, são pessoas que estão por trás também de uma equipe que a gente também tem que valorizar. Poxa, o que eles fizeram para a gente estar aqui? Qual que é o investimento? Pô, a gente está comendo do bom e do melhor. Poxa, a gente só tem que chegar e jogar.
Muitas das vezes a gente não consegue. Aí tem aquelas pressões. Poxa, o Gé não era aquilo que a gente esperava. Pô, o Gé não está correspondendo. Só que entra a situação que o Thiago comentou, né? É mental, né? Às vezes a gente não está querendo estar aqui. Ou a gente está aqui pelo dinheiro. Qual que é o propósito da gente aqui? Né? Eu estava até conversando com os meninos lá na casa. Até comentei aqui no começo. Tomar 7 numa final... A gente não é acostumado a acontecer isso, nem qualquer jogo normal, né? Porque a gente tem um nome a zelar, a gente tem um ego também. Pô, a gente veio ver o ginásio, né, cheio, torcendo pra gente, pô, e tomar 7. Então hoje a gente tem a oportunidade de mudar essa história, de mostrar para quem contratou a gente que a gente não tá aqui só pelo dinheiro, a gente está aqui também buscando o título, até mesmo porque, como você disse, acompanhando a gente nas redes sociais, a gente quer postar o troféu de título hoje. Postamos semana passada. Postar hoje, poxa, isso também é um marketing pra gente. Para chegar lá em São Paulo, exatamente, para chegar... Poxa, o Gé tá ganhando tudo. Vamos contratar ele. Isso, falando financeiramente para um extra-oficial, pra gente é fenomenal. Lá no Mato Grosso, a gente sofre muita pressão também, porque lá eles pagam muito bem. Nós estamos na melhor equipe da cidade, que é o Paraná. É o Vinícius, que é dono das redes de mercado lá. O pai dele foi prefeito 20 anos lá. Então, assim, é uma equipe que paga muito bem. Não é à toa que os melhores jogadores a nível de Liga Nacional estavam na equipe. Jogadores que jogou esse ano Liga Nacional estavam lá na equipe. Então, assim, a gente sofre essa pressão psicológica. Não é de torcedor. Lá em São Paulo, as torcidas, eles são apaixonados, gente. Se olha assim no semblante dos torcedores, tatuagem no corpo, da cabeça aos pés da equipe. Então, assim... Poxa, se você não corresponde, fica difícil. Lá em São Paulo. Aqui, pô, a gente viu em cá na terça-feira. Lindo demais. Aquilo que vocês viveram na terça-feira é o que a gente vive todos os jogos lá. É todos os jogos daquele jeito. Se você não tiver... Ainda o Thiago até comentava com os jogadores dele para ter uma cabeça boa. Porque lá, se você não tiver também, você não consegue jogar. Então, assim, você imagina, vocês viveram aquilo na terça, a gente viver... Todos os jogos lá, toda hora, todo momento. Então, ou joga. Se não jogar, não serve. E aí, se não servir, você não ganha dinheiro. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que pegar o trenzão lá, como a gente diz, e trabalhar. Gé, além de tudo isso daí, você também é representante aí da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. É atleta também do Colorado, campeão mundial. Sim. Campeão mundial aí do futebol de salão. AMF, né? AMF. Fala um pouquinho pra gente aí do Colorado, da seleção e da AMF. Bom, falar do Colorado é incrível pra mim, porque eu nunca tive... nunca nem pensei em conhecer outro país depois que eu parei de jogar bola. E o Colorado, ele nos propôs isso, essa oportunidade. Tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira num país que... Poxa, quando falaram lá que a gente ia... Não, porque foi no Paquistão. Paquistão hoje pra gente aqui, a gente olha como guerra, né? Mas foi um dos países mais incríveis que eu conheci, um tratamento que eu tive, que eu acho que eu não tive em lugar nenhum, né? Que foi o Colorado que nos proporcionou. Poxa, a gente chegava lá, a gente estava no hotel, pessoas lá embaixo esperando a gente sair do hotel para tirar foto. Nossas seguranças lá era com metralhadora. Então era uma... não, é verdade, eu tenho foto até nas minhas redes sociais. Foi uma coisa incrível. Trânsito lá, cara do céu, não sei como eles dirigem. Porque é carro meu. Loucura. Parece que vai bater os carros, moto, 3 pessoas numa moto, e mais o cachorro, mais gato, cara. Padrão Índia, então. Então, assim, foi uma experiência incrível na minha vida, e o Colorado que proporcionou isso pra gente. A gente tem algumas viagens, né, durante o ano para o Colorado. Esse ano que passou eu fui para a Colômbia, né, fui para a Espanha. Na Colômbia é o melhor campeonato que tem da regra AMF, que é o futebol de salão clássico, né, que é aquele futebol antigo. Vocês devem ter pegado isso, né, que é o lateral com a mão. O goleiro não pode passar o meio da quadra. Tem 15 segundos toque de bola na quadra defensiva, até tem que passar a bola para depois voltar e contar os 15 segundos. Então, assim, é um futebol bem dinâmico, né? Onde a bola não para. E a Colômbia é a potência, né? Porque Colômbia e Argentina hoje é a potência, porque tem ligas lá, tem 1.200 times jogando essa regra. Nós não.
Nós do Colorado, a gente joga na região lá de Jundiaí, Várzea, né? A gente joga um futsal, que é os extras, como tem aqui. E tem a Taça Brasil, e a Taça Brasil que dá as vagas para esses países, para essas competições internacionais. E a gente não tem aqui no nosso país, no Brasil, times com essa regra da AMF. Então, assim, quando tem... 2, 3, aí faz o torneio lá, o campeão vai. E sempre é a gente, porque o Colorado com o André, com o Mamão lá, eles são investidores, né? E eles têm um investimento muito alto para estar mantendo isso, porque eles amam esse futebol clássico, né? Porque eles vivem isso. E eles nos proporcionam, cara, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu acredito, não, eu tenho certeza que é muito melhor do que qualquer clube, muitos clubes brasileiros aí a nível Liga Nacional, aí futebol, falando de futsal, né? Que nos proporciona essas coisas. Porque a gente, por conhecer a Espanha, né? Conhecer o Camp Nou e não mexer no bolso, então vocês já tiram a noção daí, a base, a proporção que o investimento que tem. Eu falo clube do Colorado porque hoje, se você abrir minha mala ali, tem 10 peças de roupa do Colorado, porque eles nos proporcionam kits, bolsas, nos presenteiam. Cara, é um extra que é fenomenal. Top. É isso daí. O cara tem história, hein, Thiagão? Tem história. Em julho, tiver campeonato, não traz ele de novo. Nós vamos um programa de uma semana com ele. Dá pra fazer. Já é de segunda a sexta. Não, isso porque o Leandro não veio. Porque a gente tem umas histórias, cara, que eu vou falar pra você. Eu e o Leandro, a gente se conhece desde os 14 anos. Ele tem 36, né? E eu tenho 34. E a gente tem um acordo entre a gente de nunca jogar contra. A não ser que ele tem um time lá chamado Zero Grau, lá em São Paulo, e eu tenho o Arsenal de Taipas. Nós é remunerado. Né? Às vezes ele joga no Arsenal, eu nunca joguei no Zero Grau com ele, mas às vezes ele joga no Arsenal. O Zero Grau não entrou, ele joga com a gente no Arsenal. A não ser nisso que a gente se enfrenta. Inclusive vai começar a Copa Zona Livre agora, né? Começa agora domingo, dia 29, né? E a gente está na mesma chave, no mesmo grupo. Então a gente pode se enfrentar. Porque lá não é igual vocês aqui, é 4 na chave, joga 3 jogos. Não, lá é dupla eliminatória simples, né? Ganhador com ganhador. E o ganhador que ganhou 2 jogos já passou direto para as quartas. E o outro não. Os outros vão jogar a repescagem, né? No caso, para tentar entrar. Porque aí classifica 8. 4 jogas, 4 ganhou 2 dentro do grupo e 4 vem como repescagem. E aí eles se enfrentam. Então, assim, pode ser que a gente se enfrente, pode ser que a gente não se enfrente. Então, eu e o Leandro, a gente tem muita história, cara. Muita história. A gente já viveu coisas incríveis nesse futebol, né? Ele faz uns 4 ou 5 anos que está jogando em clube, mas mesmo assim, todo fim de semana ele está lá, a gente sempre tem joguinho junto, a gente tem umas histórias fenomenal. E é um cara que ama pipa, cara. Pipa, ele troca futebol pelo pipa. Vocês acreditam nisso ou não? Trazer ele para jogar no meio do ano aqui, sortar ele lá na Vila, no Novo Horizonte, ali onde está agora, está o Point. Aqui em Jaras também tem os amantes da pipa. A gente foi, pô, terça-feira. Terça ou segunda? Não me recordo o dia. A gente foi num lugar lá perto da tia lá. Isso. Nossa, empinamos pipa lá. Ficou aí, o dedo cortou, ó. Aí, ó. Mas é divertimento de criança, né? De crianças. Nós se tornamos criança quando a gente tá brincando isso aí, né? O Thiago sabe que é pai, né? Sabe que quando a gente está brincando com as crianças, a gente se torna criança de novo, né? Então, assim, e o esporte nos proporciona isso, cara. Olha o que o esporte nos proporcionou. O esporte me proporcionou em estar aqui em Jales e empinar pipa, tornar criança. O meu filho até brincava comigo. Pai, deixa eu. Porque, sabe, enfim... Então, são coisas que o esporte nos proporciona, né? E eu falo desde o começo da minha carreira aí, que o esporte ele me proporcionou coisas que hoje eu me tornou o que eu sou, graças ao esporte. Graças às pessoas também que estavam atrás de mim, que olhou para mim e falou, pô, esse aí é um grande jogador, e não deixou eu entrar num mundo paralelo aí, qual a gente sabe que hoje, se a gente não tomar cuidado, vai para esse lado negativo da vida aí. Né? E que você também acaba abrindo portas para mais pessoas, né? Proporcionando coisas legais para mais pessoas, né? Tivemos jogadores indicados por você aí, que fizeram parte dos nossos elencos aí,
campeão dos jogos regionais, né? Coca, Digão, Evão. Então é bem legal isso daí também, que você acaba, através do seu talento, proporcionando coisas legais para outras pessoas, né? Já que você passa, deixa uma boa imagem, mas aí o elo continua, né? As conversas, então sempre que precisa de um jogador para a barca aí, o Weber tá sempre te ligando. É verdade, o Weber sempre me procura, sempre pedindo jogador lá. E para mim é um prazer enorme, né? Deixar essa impressão. E toda vez que eu indicar algum jogador de lá, pode ter certeza que vai vir aqui. E não vai vir só pelo dinheiro, não. Vai vir com vontade, com ganas de deixar uma boa impressão também, para abrir portas para outro também, né? Porque a nossa intenção é essa. Nossa intenção é vir, ganhar o nosso, deixar a boa impressão e levar o título. Isso aí você pode ter certeza. Se vamos conseguir ou não, né? É da vontade de Deus, mas que vontade não vai faltar. E eu já vou deixar um recado pro jogo de hoje. Que, né, o programa vai passar amanhã, né? Mas já vou antecipar aí. Que hoje não vai faltar vontade, não, Thiago. Você pode ter certeza disso. E a Pafuji vai ser bem representada no jogo de hoje. Não, com certeza. Eu acho Bora que lá. O placar do jogo não reflete muito do que aconteceu, não. Acho que foi um momento de bobeira ali. E acabamos cometendo erros sucessivos, né? Logo um depois do outro. E aí ficou complicado, mas... E a certeza, uma coisa que ninguém levou em conta é a certeza do regulamento. 4-2 e 7-2 era a mesma não mudava coisa. nada. Então tinha que correr risco. Isso, e corremos o risco, deu errado. Deu errado, mas não mudava muito no contexto. Hoje, 1-0 é a mesma coisa que 7-2, entendeu? E vamos pra cima. E eu tô feliz pra caramba, hein? Eu joguei 3 campeonatos já esse ano. Estamos em janeiro, hein? Tô em 3 final. Oh, maravilha. Segura aí. Glória a Deus. Deixa eu contar uma história aqui rapidinho. Eu lembrei agora, né? Pulei um pouquinho. Sobre o Colorado. A gente foi para a Colômbia, na cidade chamada Buga, né? Há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, onde eu vivi uma experiência incrível. Quando a gente chegava nos jogos, o policiamento da cidade tinha que abrir a corrente pra gente. Quem é o Gé? Quem é o Leandro? Quem é o Bá? Quem é os jogadores do Colorado? São brasileiros. Brasileiros, quando vão lá fora, cara, vocês não têm noção a ideia de como nós somos tratados. Autógrafo, eu nunca tinha dado na minha vida, não sabia nem como fazer ou falar com pessoas que querem tocar em você. E na Colômbia, quando a gente chegava, essa corrente abria, a gente parava e olhava assim. Nós queríamos falar pro policial, não, deixa eles vir, tipo, né, tocar na gente, tirar foto. Poxa, era tantas pessoas querendo tocar na gente, tirar foto. Eu até briguei com o dono do Colorado lá, o André, num jogo, que a gente tinha que subir pro vestiário, as escadas e o ginásio embaixo. E aquele portão, ele era fechado. E quando acabava os nossos jogos, um monte de criança, um monte, centenas, eles queriam subir as escadas e forçando a porta para a porta abrir para eles entrar no nosso vestiário e falar com a gente. Cara, eu me lembrei quando eu era criança e via os famosos na televisão e não tinha oportunidade de olhar e ver eles ali na minha frente e, eu quero falar com ele, eu quero tocar nele, eu quero, né, enfim. E o dono do nosso time não deixava os guardas, tipo, barrava as crianças. Aí chegou uma hora que eu reuni com mais 2 lá e falei, não, vamos falar para abrir essa porta, vamos deixar essas crianças entrar. E aí foi entrando um pouco de crianças de cada vez. Cara, ali me emociona porque as crianças, elas queriam tocar na gente, elas não queriam nada, elas queriam apenas um abraço de uma pessoa que elas nem conheciam, nunca nem tinha visto na televisão, nunca nem tinha visto em lugar nenhum. E eu até brinco com o Bá, né? O Bá, essa situação de pulinho dele lá, quando ele chegou lá, ele começou a fazer isso aí, ele cativou tantas pessoas lá que as crianças queriam tudo dele, tudo da gente. Pô, o Bá deixou cueca lá, o Bá deixou boné, sabe? Toalha. Poxa, nós quase saía do vestiário pelado, porque não tinha mais o que dar para eles. Então, assim,
Para vocês verem, né? Tocou até na situação do Vinícius Júnior de racismo aqui, para vocês verem como que brasileiro eles são vistos em outro país, né? Aí pessoas de outro país vêm para o nosso país, a gente trata eles como qualquer pessoa. Então, para vocês verem a importância que um brasileiro tem em outro país. Essa história eu quis mostrar que quando um brasileiro, qualquer um que seja, entra num país, eles são bem vistos, eles são, né, lembrados. Isso por causa, talvez, até do nosso rei, o Pelé, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, né, essas pessoas. Então, poxa, isso aí mostra pra gente quem brasileiros somos. E isso mostra o valor que uma criança tem para um futuro brilhante aí pela vida. Então, assim, muitas das vezes as pessoas apagam isso de uma criança. E a gente não pode. Nós, como os educadores físicos, a gente tem que brigar por esse futuro. Verdade. Brigar por essas crianças, porque hoje ou depois aí eles vão tornar um grande profissional e vão lembrar. Pô, saí lá da Pafuji. Pô, eu conheci fulano. Pô, eu conheci ciclano. Isso é... Nós, profissionais, isso é a parte melhor do nosso esporte, da nossa profissão, é essa. Vocês verem, olhar e ver que, né, uma grande criança aí tornou um grande profissional. Isso, um grande cidadão na vida, né? Mudamos a realidade de algumas, né? Isso é fundamental. Bom, falei demais, né? Tá doido. Foi uma aula. É uma aula de... Nós te agradecemos. Humano, de futsal, de opinião, de tudo. Parabéns. Te agradecemos aí imensamente pelo carinho, disponibilidade. E tá gravado aí. Depois nós faz um corte para lembrar que nós fomos campeões aí. Juntos, mais dessa vez. Queria agradecer a oportunidade, né? O privilégio de estar aqui e falar um pouco, né? Eu, como pai de família, eu sei que essas crianças aí, esses futuros aí, merecem tudo de melhor, né? Que tenham grande sucesso aí para a Pafuji, né? A Export aí, que cresçam muito e que chegam lá em São Paulo, lá para mim. Tá vendo vocês lá também, nessas carinhas feias de vocês aí, brincadeira à parte. Vai mandar o link, né? Mandar o link. Brincadeira à parte. EcoSport chegando na capital. Ô, Glória. Tamo junto, tá, galera? Obrigado, meu irmãozão. Deus abençoe. Amém. Quem quer acompanhar a carreira do Gé aí, qual que é o Instagram, Gé? Já é jogador. Já é jogador. Então tá aí, então. E acompanha lá, já começa a seguir os guri também, porque eu falava pra vocês, os meninos têm talento. Tem talento. É a aposentadoria dele, né? O mais velho eu vi ali alguns vídeos, né? Tudo, e vi a correria também. E agora eu vi o Vinícius, né? É o Vinícius. Esteve com a gente lá na quadra da Pafuji lá. Bem legal também, a menininha bem legal, cara. Se entrosa com todo mundo, tava lá no lanche lá. Já chega abraçando, parabéns aí pelas crias. Obrigado, obrigado. E carreira longa para ambos aí. Está na mão do Senhor, né? Que for da vontade de Deus, que Deus trabalhe aí. Correr atrás eu vou correr, porque é o que eles querem, né? Talvez a minha mãe, a oportunidade que a minha mãe não teve financeiramente falando, né? Eu vou... Talvez o futsal vai te proporcionar isso. Amém. É isso daí. Então, obrigado, Thiagão, mais um programa, mais uma vez dividindo a bancada com você. O prazer é seu, né? Estar comigo. Com certeza. Obrigado a você que acompanha aí nossos programas aí e venha fazer parte desse projeto conosco aí. Um grande abraço, um abraço, Gé, um abraço, Thiagão. Fiquem com Deus. Até mais. Tamo junto.